Bom dia, meus irmãos. Vamos viver mais um devocional hoje juntos. Quero convidar você, então, nós começarmos já orando. Então, se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Nesse momento, abra mão, abra espaço de todas as coisas que estão aí perturbando, preocupando, todas as coisas que estão assediando você na sua ligação espiritual. Preste bastante atenção nessa palavra. Assediando você na sua ligação espiritual. Podem ser coisas da terra, pode ser questões políticas, podem ser questões familiares. Nesse momento eu peço a você que seja capaz de, nessa comunhão, nesse tempo de comunhão com Deus, que você se abstenha disso. São muitas as escolhas do mundo, são muitas as escolhas desses tempos, mas nesse momento, amado, eu convido você a abster-se de todo esse povo, para podermos orar pelas pessoas ao invés de nos conectar com elas. Vamos nos conectar antes de tudo com o Senhor. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, vamos nos estreitar com o Senhor e vamos lamentar, se for preciso, junto ao Senhor sobre as questões que estão acontecendo ao nosso redor. Pai, colocamos-nos na Tua presença hoje uma vez mais para nos nutrir espiritualmente, porque de Ti dependemos, Senhor. Em tempos onde todas as coisas são confusas, onde as polaridades se estreitam, onde os caminhos se afunilam, onde as decisões se tornam difíceis, meu Senhor, onde as consciências de grupo estão acirradas, disputando acirradamente, nós, Senhor, nos refugiamos em Ti, que está acima de todo grupo, que está acima de todo ideal, que está acima de toda ideologia, que está acima de toda política, que está acima de toda dor familiar. Porque sabemos que o Senhor é o único refúgio verdadeiro, a única ligação sincera, a única força real existente dentro da terra, que pode realmente salvar, resgatar, redimir, libertar, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que derrame essa luz, essa graça, essa força acima do alqueire, e que esse alqueire ilumine a todos os lados, a toda a alma perdida que queira encontrar o caminho, que queira aprender a andar contigo, Senhor, independente do que venha acontecer nesse planeta daqui para frente, que possamos ser uma força dissociada de toda decisão humana de estabelecer um lado para as coisas, que sejamos do lado que vem de Ti, Cristo, que sejamos do lado que vem do Espírito, que o nosso reino não seja de homens, Pai, o nosso reino seja do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Papai, aleluia, Pai, glória a Deus. Vamos elevando o nosso pensamento, nos mantendo em comunhão com o nosso Pai, amado, sustentando essa ligação espiritual, pedindo que o Senhor seja conosco, pedindo ao Senhor que seja conosco, que esteja aqui, que nosso Pai esteja disponível, esteja presente, que nós estejamos disponíveis em nossos ouvidos, que caiam as escamas dos nossos ouvidos, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, silencie um pouco agora, respira fundo, amado. Isso, vamos deixando essa oração preparar o nosso ambiente. Se você quer, continue declarando aí, mude o seu ambiente, use esse impulso dessa oração para orar pela sua casa, pela sua família, pelo Senhor. Amém, Jesus. Pai, te pedimos uma palavra, que essa palavra seja mais um consolo, mais uma luz pelo Senhor. Uma palavra profunda, Senhor, que liberte a confusão, que liberte das amarras dos inimigos. Oramos também pelos ambientes, para que toda alma, para que todo espírito, para que todo espírito de trevas, para que todos os demônios se arrependam ou se afastem em nome de Jesus, saiam daqui agora. Arrependam-se ou saiam daqui agora, em nome de Jesus, Papai. Deus ama a todos, mas deve haver um coração quebrantado, redimido, deve haver arrependimento, Papai. Que toda alma penada que anda por esse mundo, achando que está viva, achando que é homem ainda, seja libertada, Papai, libertada pela Tua palavra santa, pela Tua presença espiritual poderosa, em nome de Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja um libertador ainda
depois da passagem seja possível libertar almas, Pai, porque só Tu sabe o que é possível, só Tu conheces os mistérios, que possamos nos absolver de teologias nesse momento para crer que o Senhor é o Senhor dos mistérios, que o Senhor é o Senhor de todos os lugares, mas se todo o ser que passou e não quer se redimir, está obstinado em suas dores, que esse então seja afastado, saia daqui, vá embora, bata em retirada, envia Teus anjos de guerra, Pai, e prepara esse ambiente, esse lugar. Não dá autoridade para que essas almas perdidas e que não querem ajuda, que não querem se redimir perante o Senhor, a Tua palavra, permaneçam dentro dos lares, dentro desse ambiente, em nome de Jesus, Papai. Essa é a palavra então que eu quero trazer para vocês hoje. Uma palavra forte, uma palavra que vem trazer confirmação para alguns e talvez para outros, como em tudo na vida, venha gerar uma sensação estranha ou uma sensação nova. Permaneça comigo mais um pouco, permaneça nesse espírito de oração, permaneça nesse estado, nessa consciência que a gente adquiriu juntos aqui agora. Isso, meus irmãos, permaneçam firmes, não saiam da presença do nosso Pai, porque o nosso Senhor é santo, amados, nosso Senhor é poderoso demais. Não há nada que Ele não possa fazer. E quando a gente se alia a Ele, as coisas começam a se transformar. Bom, a palavra é Atos 24 e tem a ver com a nossa abertura de hoje, então vamos lá. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício desse povo, sempre em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por instantes. Porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove desordens entre judeus do mundo inteiro, sendo também principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar templos, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo em nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. E aqui a conversa se estende. Acho que você já consegue perceber o que está acontecendo aqui. A conversa se estende, Paulo vai se posicionar e vai haver todo um debate. Mas eu quero convidar você então a permitir que essa palavra penetre profundamente no seu corpo, no seu coração. Vamos agora respirar fundo para que essa palavra atravesse a zona dos nossos julgamentos internos, atravesse a zona do nosso discernimento intelectual, para que ela nos arrebata no espírito. Senão seremos rasos se não for assim. Respira fundo, deixa essa palavra achar um local dentro da sua alma. Deixa essa palavra ser confirmada no espírito, que o espírito testifique o que está acontecendo nessa palavra, para que ela venha trazer algo proveitoso para nós, meus irmãos. Para trazer um alento, trazer um cuidado, trazer um carinho em nome de Jesus. Meus amados, o que essa palavra vem trazer na instância do Espírito, que é só o que nos importa, ainda que poderíamos divagar em outros espaços, como avaliar o cenário político, avaliar a postura dos sacerdotes, enfim, mas a única coisa que importa de verdade, que é útil nisso, é o contexto espiritual. E o contexto espiritual é simples.
O Senhor Jesus está guiando Paulo através de toda essa estrutura social política da época. O Senhor Jesus, ele vai alastrando a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, bem da verdade, através dessas intrincadas situações jurídicas, onde Paulo primeiro é julgado num lugar, depois ele é julgado em outro lugar, depois ele é julgado numa instância ainda maior, só que isso só vai dando mais e mais e mais e mais arraste, distanciamento e expansão para a palavra de Deus, que é a única função e finalidade e missão de Paulo. Então, quando a gente consegue abrir mão desse lugar de certo e errado, abrir mão dessa estrutura toda, dessa questão, a gente vai ver que no fim das contas o Espírito Santo não está se importando com o quanto Paulo está na sua imagem social sendo bem tratado ou não. O Espírito Santo, nesse momento, ele está simplesmente, assim como em todos os outros casos, se importando com que pessoas sejam libertadas. E nessa jornada de Paulo, acabam pessoas tanto ricas quanto pobres sendo libertadas, amados. Tanto pessoas ricas como pobres acabam sendo libertadas pela oportunidade de estar convivendo com Paulo. Então Paulo é preso, Paulo é levado, Paulo passa isso, Paulo passa aquilo, só que aquilo só vai dando um ganho de tempo com que Paulo consiga pregar e levar a libertação aos cativos. Então é muito provável, como é muito possível, que Paulo tenha gerado uma infinita proporção de libertação em relação ao que ele causou como pessoa humana quando perseguia religiosamente os cristãos. E isso é a mesma coisa para todos nós. Quando nos polarizamos, nos conectamos de verdade a Deus, mesmo que você tenha tido um passado de trevas, mesmo que você tenha tido um passado de dano, né, você é levado a um outro patamar espiritual, onde a sua vida externa ela não é mais o tão essencial, o que pensam de você, o que acham que você é, e você passa a ser um libertador, porque o Espírito Santo habitando em você leva a palavra de liberdade. Então, não há muito a possibilidade realmente de você estando em Deus, de você ser compreendido, de você ser muito aceito, de você ser muito popular entre as coisas, os partidos e as estruturas do mundo, assim como Paulo também. Paulo, então, entre romanos era impopular, assim como entre os religiosos da época era impopular, porque o seu espaço de manifesto e a dedicação era exclusivamente sobre Deus. E quanto mais o tentavam prender, quanto mais o tentavam isso, aquilo, aquilo outro, mais expandiam a mensagem do Espírito, que é a única função de um filho de Deus. Então, amado, permita que a palavra de Deus use você, né? Não fale de merecimento com Deus, não tem a ver com merecer nada, não tem a ver com Deus, a equação de Deus não funciona assim. A equação funciona de Deus é a seguinte questão: você está com Deus ou não está? Você se quebranta, você se arrepende, você se liga ao reino de Deus ou não? Então esse perdão, essa ideia de merecimento, ela muitas vezes é uma tentativa de sustentar a liberdade humana. É uma barganha, ela não é real, porque não importa. Contanto que Deus me deu uma função e me perdoe, pouco importa eu merecer ou não merecer, não acha? Então essa coisa aí, essa dificuldade que o ego tem de se colocar a serviço de Deus, né, fica nessa barganha de merecer, não merecer, isso aí pouco importa. Haja visto Paulo, que merecimento Paulo tinha de receber o Espírito Santo? Se ele era um assassino de cristãos, ele perseguia pessoas. Entende? Então, essa equação de Deus ela é muito complexa, ela é muito misteriosa e tanto faz o que a gente acha. Tanto faz o que a gente acha. Então, essa é uma das nossas maiores dificuldades nesse tempo, abrir mão do que a gente acha para poder andar de verdade dentro de uma orientação espiritual que vem de Deus. Então, os tempos são esses, amados. Estamos vivendo tempos em que temos de nos colocar e nos decidir se vamos estar disponíveis de verdade ao servir de Deus, colocando-nos dentro desse servir, independente do que vai ser feito em torno do mundo, em torno das estruturas ao nosso redor. Se estivermos a serviço de Deus, seremos guardados até o final do tempo da nossa manifestação aqui na Terra. E não há ninguém que poderá te impedir. Não há ninguém que poderá te impedir até o final dos tempos dessa manifestação. Então, a única força, amado, que é maior que toda a força humana é a força espiritual de Deus. Então, se coloque
no seu lugar agora, respire fundo. Permita que essa palavra seja uma palavra de consolo, mas também de libertação e arrependimento dentro do seu coração, para que você se arrependa, amado, de toda desconfiança, de achar que Deus não está no comando desse planeta, de achar que o Senhor não sabe o que está acontecendo dentro da sua vida. Se arrependa agora, coloque nas mãos de Deus a sua dúvida, coloque nas mãos de Deus a sua dúvida, coloque tudo que você acha que devia estar acontecendo na mão de Deus, para que Deus, na verdade, te use, amado, como um instrumento de cura, de libertação nesse planeta, independente da estrutura física que esteja ao seu redor, em nome do Senhor Jesus, papai. Papai, coloca na nossa vida a tua presença de tal forma que possamos senti-lo. Coloca na nossa presença a tua vida de tal forma, Senhor, a tua presença, que nós possamos sentir a tua presença, estar em comunhão contigo, Senhor, para que através dos nossos lábios saia a tua palavra e que essa palavra seja libertação, que essa palavra seja consolo, que essa palavra seja tudo que ela pode ser, papai, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que o Senhor seja uma presença constante no coração de vocês e a única esperança real e sincera em qual o coraçãozinho de cada um se deposite. Amém.